Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma tier list. Dessa vez a gente vai avaliar quais foram as melhores lutadoras, na nossa opinião, entre junho e setembro. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre aquelas lutadoras que mandaram bem demais e aquelas que deixaram a desejar, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para vocês fazerem para alavancar o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, não deixe de assistir os nossos vídeos do começo ao fim para que o YouTube continue a nos divulgar, beleza? Então, bora para a nossa tier list das meninas, a gente já fez dos homens. Lembrando aqui, assim, teve algumas pessoas que comentaram lá no vídeo dos homens e tal, fizeram algumas críticas, então é bom a gente falar sobre os critérios, né? Às vezes a gente não fala os critérios dessa tier list. Ela não é baseada apenas na luta no ringue, ela é baseada muito se a pessoa entreteve a gente. E ela pode fazer isso lutando pouco, mas tendo uma persona muito legal, ou fazendo algumas enquetes muito interessantes que acabem fazendo com que a gente sorria, se divirta. Tá? Então, é preciso que a gente entenda isso, só pra gente não olhar para um lutador e falar, pô, mas como é que pode? Esse cara tá aqui. E lembrando também que essa é muita opinião pessoal minha, tá? É assim, uma opinião muito subjetiva. Eu tenho certeza que vocês têm a de vocês e, inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários, tá? Bom, desde já eu quero dizer que eu já tirei do caminho todo mundo que era da NXT, tá? E entre as lutadoras da NXT, algumas eu coloquei como tendo mandado bem. Principalmente aquelas que lutaram na Evolution, que fizeram boas lutas. Foi o caso da Soul Rookie da Zarya. A Soul Rookie chegou, inclusive, chegou a lutar no SmackDown anterior ao Evolution, numa luta de 4-way que foi muito boa. Ela lutou muito bem nessa luta. Nós tivemos também Jacy Jane e Jordynne Grace, que tiveram uma luta legal no Evolution também. Tivemos a Lash Legend, que teve uma boa participação naquele Battle Royal, que foi vencido pela Stephanie Vacan. E tivemos aqui também a nossa digníssima Lola Vice, que tem lutado de vez em quando no Triple A, né? Ela lutou aí recentemente no Worlds Collide, fazendo parceria com Mister Iguana contra a Judgment Day, e ela fez uma boa luta, tá? Então, essa galera aqui, ela tá aqui e eu vou colocar como tendo mandado bem. Já que essas demais eu não posso fazer uma avaliação mais precisa porque eu não tenho acompanhado a NXT, mas eu tenho certeza que, por exemplo, a Blake Monroe, se a gente tivesse que escolher, a gente colocaria aqui ela também no mandou bem. E tem outras lutadoras aqui, né? Nós temos a Izzy Dame e até Tom Pax, elas duas vão lutar pelo título de duplas agora no Homecoming, né? Então tem uma galera aqui que talvez pudesse ser distribuída aqui, mas como a gente não assiste a NXT, não tem como fazer uma análise legal delas. Muito bem, agora vamos para o main roster. Começamos com a Asuka, meu amigo. Absolute Cinema, né? Essa persona dela tá muito boa, ela tá fazendo essa persona invejosa, possessiva, né? E com relação a Kairi Sane. E no ringue ela tem feito boas lutas, mas aqui o que diferencia é a persona dela, esse jeito maluco dela de estar se colocando. Eu acho que ela acaba entretendo muito a gente com o jeitão dela e eles com certeza vão carregar essa rivalidade dela com a Io Sky para algum lugar. A gente tem que ver para onde ela vai, mas com certeza nesse período aí que a Asuka desenvolveu essa nova persona dela mais possessiva, ela tem sido muito divertida. Então, para mim, ela é absolutamente cinema. A Bayley, ela está em processo de reconstrução de persona, né? Ela está aí com vários vídeos de bastidores, onde ela parece estar com uma persona futura aí de uma pessoa bipolar e tudo mais. Eu vou colocar a Bayley como entregou demais só por conta dessa reconstrução dessa persona que está muito intrigante. Ela chegou a lutar algumas vezes nesse período, não lutou muito, depois ela saiu, tá nesse período de reconstrução da persona dela, e a gente não tem mais visto ela lutando. A última aparição dela foi no SummerSlam, quando ela interferiu na luta da Lyra com a Beck, né? E acabou impedindo a Lyra de ganhar o título contra a Becky Lynch. Então, assim, pela reconstrução, eu acho que ela tá entregando muito bem, tá entregando demais. Ela só tem que lutar, né? Isso é um problema, mas pela persona eu tenho achado bem legal. Becky Lynch é absoluto cinema, né, cara? Essa persona dela, deslocada, maluquinha, totalmente. É aquela vilã doidivanas, né? Aquela que assim, delusional, né? É muito engraçado. É aquela típica vilã que acha que o que ela fala é verdadeiro, que ela acredita no que ela fala, né? Então, assim, Becky Lynch está sendo muito bom de assistir, as lutas dela são boas, é aquela lutadora que vende muito bem as lutas das adversárias, muita gente reclama disso e tal, mas se a gente precisa entender isso, ela tá representando muito bem esse campeonato intercontinental, ajudou a elevar o título, então por isso que ela é absolute cinema pra mim. Cara, a Ivy Nile, cara, nem NPC eu posso mais colocar ela, né, cara?
ela é a definição do NPC. Mas ela tá fora da WWE, ela não tem aparecido, né? Aliás, eu botei também Zoe Stark e Liv Morgan contundidas e Bianca Belair que esse dedo quebrado dela desde a WrestleMania não sarou até hoje, né? Impressionante. 4 meses se passaram da WrestleMania e o dedo dela não cura, né? E aqui nós temos a Ivy Nile, que, assim, depois que o Chad Gable se machucou, ela chegou a aparecer em umas vinhetas de bastidores com os Creed Brothers e agora a WWE resolveu tirar os 3 do caminho. Então, vou botar a Ivy Nile como fora da companhia. E, né, Absolute Cinema, ela, campeã mundial peso pesado até o Evolution, fez aquela lutaça contra a Rhea Ripley, perdeu o título no casting da Naomi e depois disso ela tá aí tentando recuperar. Vai ter uma luta no WrestlePalooza contra a Stephanie Vaquer. Então, vai ser uma luta bem interessante, capaz de ser uma luta bem perto de 5 estrelas. Só faz lutaça. Então, e assim, pela luta dela no Evolution, não tem nem o que dizer. Io Sky, Absolute Cinema. Kairi Sane, cara, Kairi Sane, ela tá entregando muito bem, tá entregando demais, cara. Ela tem feito. Sempre que ela tá no ringue, ela faz lutas boas. E essa storyline dela sendo. Tendo esse relacionamento meio abusivo com a Asuka, tá sendo bem legal, tá sendo bem interessante. Ela tá fazendo uma persona um pouco mais frágil, né? Ela tentou fazer uma personagem mais durona. Chegou a fazer vinheta da Piratinha e tudo mais, e agora ela tá fazendo uma persona um pouco mais vulnerável. Não sei se isso é muito bom a longo prazo, mas ela provavelmente vai se voltar contra a Asuka, e quando ela se voltar contra a Asuka, o público vai delirar quando isso acontecer. Então, eu tô esperando muito isso acontecer, e as expressões dela, os maneirismos dela, a forma como ela fica querendo pedir desculpas pros outros pela forma como a Asuka tá agindo e tudo mais, tem sido muito legal de ver. Então, pra mim, a Kairi Sane entregou demais. Lyra Valkyria. Bom, a Lyra Valkyria é um problema, né? A Lyra Valkyria, ela teve lutas muito boas. Teve lutas muito boas. As promos dela estão melhorando. Ela tá melhorando a persona dela. Ela teve aquela história do esganagato no SummerSlam, que escapou da mão dela, ela resolveu colocar de volta, ficou feio. Então, assim, a Lyra, ela teve momentos. Ela teve momentos que ela entregou demais e teve momentos que ela deixou a desejar, né? Principalmente no ringue, em alguns momentos ela mandou demais e em outros momentos ela deixou a desejar. Então ela fica meio na média. Eu vou colocar a média e vou dizer que ela mandou bem. Mas, assim, em alguns pontos, em alguns momentos, em algumas lutas, ela deixou a desejar. E isso acabou sendo um cara. Na Maxine Dupri, ela é praticamente um NPC hoje, né, cara? Ela aparece de vez em quando pra lutar, quando luta perde. Nunca vi a Maxine Dupri vencendo alguma luta. E eu acho que ela ainda tem feito algumas lutas mais interessantes no main event. Mas, assim, as tentativas que a WWE tentou fazer de empurrar ela pra ser uma lutadora, ela entrou no ringue e perdeu bestamente em uns 5 minutos e tal, e a WWE já descartou ela. Natália é um caso interessante. Natália, na WWE, ela fica juntinha da Maxine Dupri. A Natália, na AAA, tá mandando muito bem. Tá? Essa persona nova que ela só usa no cenário independente e na AAA é muito legal. É uma persona mais agressiva, é uma persona que até lembra um pouco a Ronda Rousey, apesar de a Natália não ser uma shoot fighter, mas é uma lutadora que até fisicamente ela se parece com a Ronda Rousey. E ela ajudou a treinar a Ronda Rousey, né? Então, a Natália, que luta como Neri, né? Ela tem a roupa com Neri, que é o nome dela, na AAA e no cenário independente, é muito legal de ver. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver um show da AAA com lutadores da WWE, quando a Neri aparece, é muito bom. Quando ela tá na WWE, no main roster, ela é um NPC, raramente ela luta, quando ela luta ela perde rápido. Então fica complicado da gente julgar como ela tá indo. Como a gente tem julgado lutadoras da NXT pela forma como elas se apresentaram na WWE, e a gente falou da Lola Vice, que é da NXT, mas que mandou bem na AAA, eu vou julgar a Natália pela AAA e vou dizer que ela mandou bem. Tá? Então, eu não vou julgar a Natália pela forma como ela tá atuando no main roster, eu vou julgar ela pela forma como ela está atuando e na AAA, ela tá mandando bem. Ai, Nick Bella. É agora que vem os haters, cara. Ai, meu Deus do céu. Lá vou eu me meter com o fã-clube da Nick Bella de novo. Bella Army, se preparem, porque agora vem chumbo. Cara, a Nick Bella tá deixando a desejar, tá? O retorno dela teve um hype interessante. O Star Power dela é inegável por conta do grupo que ela criou de fãs lá oh meu Deus, lá no Diva, no Total Divas, né? Que é aquele show lá da década de 2010 e tal, depois o Total Bellas. Então ela tem uma Star Power que é de fora da bolha, né? Ela conseguiu furar a bolha. Mas agora ela voltou pra bolha, né? Então ela voltou para o universo da WWE.
E ela voltou full time. A gente tava na dúvida se ela ia aparecer apenas no Evolution ou se ela ia aparecer full time. Ela apareceu full time. Ela está lutando. Ela está se esforçando. Ela está tentando. Ela tem tido lutas decentes, mas ela tem tido muitas lutas ruins. E aí é aquela coisa que a gente fica se perguntando: será que ela tá tendo tempo pra treinar? Será que ela tá se dedicando pra treinar? Ou será que é apenas aquele caso que a gente fala da ferrugem de uma lutadora que não luta há 7 ou 8 anos e tá voltando agora? A gente não sabe. Eu tô tentando dar o benefício da dúvida pra ela, porque assim, qualquer lutador que entra no ringue na WWE e se esborracha no ringue pra entreter a gente tem o meu respeito. Qualquer um, tá? Então, a Nikki Bella, ela tem o meu respeito por ter decidido voltar quando ela não precisava e está lutando muito em função de ela querer mostrar pra filha, ela já falou isso em entrevistas e tudo mais. Tendo isso em vista, é que eu não coloco ela como um NPC, porque eu nem posso colocá-la como NPC. Ela está lutando, né? O NPC, o Non-Playable Character, é aquela pessoa que nem lutar luta. Eu só acho que a Nikki Bella, pelo menos no final da carreira lá em 2017, 2018, ela estava numa qualidade melhor de ringue do que ela está hoje. E como a gente tem que julgar por este período de junho a setembro, eu tenho que colocar que ela deixou a desejar no ringue. Porém, eu vi alguma melhora nas lutas mais recentes dela em relação às primeiras lutas dela na WWE. Isso é um bom sinal, é um viés de alta. E ela, no microfone, ela está segura. Isso também é muito bom. A batalha de promos dela com a Becky Lynch foi boa há algum tempo atrás. Eu só não coloco ela no Mandou Bem por causa dos microfones, das batalhas de promos, as entrevistas que ela está fazendo, porque o ringue está prejudicando ela ainda. Mas eu acho que dando mais um tempinho, quando a gente fizer essa reavaliação no final do ano, eu acredito que a Nikki Bella vai subir nesse ranking. Pelo menos ela está com um viés de alta. Vamos esperar que isso aconteça. Raquel Rodrigues. Raquel Rodrigues entregou demais, na minha opinião. Ela tem feito bastante lutas. As expressões faciais dela estão muito boas. A storyline dela na Judgment Day está boa. Ela ficou em dúvida se ela apoiava a Roxanne Perez ou não depois que a Liv Morgan se machucou. Então eu acho que a Raquel Rodrigues tem estado muito bem. Eu acho que ela tem um viés de alta. Se a WWE quiser investir nela como uma mega heel campeã, eles podem fazer isso e devem fazer isso, na minha opinião. Seria até interessante ver a Raquel Rodrigues campeã mundial, porque aí quando a Liv Morgan voltasse, ela teria uma field prontinha para tentar ir pelo título do Campeonato Mundial. O problema é que na frente dela tem um monte de gente que tá engalfinhada com esse Campeonato Mundial, aí isso tá atrapalhando um pouquinho a evolução da Raquel Rodrigues. Mas viés de alta ela tem. Rhea Ripley. Bom, Rhea Ripley, absoluto cinema, né? E aí a gente tem que fazer uma distinção aqui da Rhea Ripley antes do SummerSlam e depois do SummerSlam, né? Na verdade, nem no SummerSlam, né? Porque a Rhea Ripley porque elas lutaram, né? Elas lutaram no SummerSlam, sim. A Io Sky, a Naomi e a Rhea Ripley lutaram no SummerSlam. A gente tá baseando o ranking da Rhea Ripley muito em função da feud dela com a Io Sky, né? Que foi aquela coisa que todo mundo detestou, que a Rhea Ripley foi convidada pela Io Sky para lutar pelo título do Evolution, mas quando chegou no Evolution, o que a gente viu foi uma luta acima de 5 estrelas, na minha opinião. Tá? Então, a luta da Io Sky e da Rhea Ripley foi uma das melhores lutas femininas da história da WWE. Tá? E foi absurda aquela luta. Depois elas fizeram a luta no SummerSlam com a Naomi, e a Naomi manteve o título, né? E cara, assim, apesar da luta com a Naomi, envolvendo a Naomi, não ter sido tão boa quanto a luta da WrestleMania que envolveu a Bianca Belair, ainda assim foi uma boa luta. E depois disso, né, a pessoa tava reclamando, a Rhea Ripley é forçada, depois disso a Rhea Ripley não apareceu. Né? Ela tá nos bastidores o tempo todo, ela inclusive perdeu massa magra, ela tá mais seca, tem gente até preocupada com a saúde dela, eu não sei se a WWE tá dando uma segurada nela, não sei se as reclamações, e a gente sabe que os trolls da internet são terríveis, principalmente com mulheres, eu não sei se isso tá começando a afetar a saúde mental da Rhea, a gente sabe que pelo Unreal ela tem ali uma insegurança nativa, eu espero que a WWE esteja preservando ela vai provavelmente se miscuir aí nesse cenário do campeonato mundial feminino de novo, né? Não sei pra quando, mas eu ainda aposto em Io Sky e Rhea Ripley na WrestleMania 42 e até lá a WWE vai ter tempo de poder reconstruir a persona dela. Nesse período, pra mim, por conta muito da luta da Evolution, mais até do que do SummerSlam, mas muito em função da luta da Evolution, e a forma como ela tem se apresentado nas histórias, nesse dorama aí com a Io Sky e com a Asuka, Rhea Ripley, pra mim, absoluto cinema. Roxane Perez entregando demais, tá? Juntinha com a Raquel Rodrigues, eu acho que a persona dela tá muito bem estabelecida. Eu acho que essa ascensão da Roxane Perez finalmente se unindo ao Judgment Day e aí
com a saída da Liv Morgan, né? Ela às vezes dando ali umas alfinetadas, tirando foto com o Dominique, querendo ir pra cima dele e tudo mais. Tá sendo uma história bem interessante. Quando a Liv Morgan voltar, ela tem uma field prontinha com a Roxanne Perez, vai ser muito interessante de ver. A Roxanne Perez semanalmente está lutando, lutas geralmente boas, às vezes elas têm uns botezinhos ainda, porque tá mal colocada, ou esquece alguns spots, mas é coisa pouca. Então, eu acho que a Roxanne Perez, que é muito novinha ainda, tem uma carreira longa pela frente, então a gente ainda vai ver a Roxanne subindo nesse ranking aí em breve. Pra mim, entregou demais. Stephanie Vaquer. A Stephanie Vaquer é um caso problemático, porque, cara, ela tá lutando pouco, né? Ela ganhou a Battle Royal no Evolution e de lá pra cá ela não lutou. Por quê? Porque ela tava esperando a luta pelo título no Clash in Paris contra a Naomi, e aí a Naomi revelou que ela tava grávida e ela teve que dropar o título. E agora ela só vai lutar com a Io Sky no WrestlePalooza, agora no dia 20 de setembro. Então, a gente vai ter que aguardar esse tempo todo para poder ver a Stephanie McMahon lutando de novo. Então, assim, se a gente for considerar isso, a gente tem que botar ela no mandou bem e com viés baixa, porque ela, sabe, não entregou tanto assim quanto poderia. Mas não é culpa dela, é culpa da WWE e do booking infernal da WWE. A Stephanie no ringue, quando ela luta muito bem. Ela tá melhorando um pouquinho nas promos, mas o inglês ainda tá. Ela tá apanhando um pouquinho do inglês e eu tenho muito medo disso. Mas a WWE, com relação ao idioma, entre as mulheres, parece ser um pouco mais doadora do que entre os homens, né? Se o homem não fala inglês, não presta a WWE. Então, eu vou colocar aí a Stephanie Vaquer como mandou bem e com viés de alta, vai depender dessa luta aí com a Io Sky, talvez no final do ano, quando a gente fizer o ranking no final do ano, a tier list no final do ano, ela apareça lá em cima. E agora a gente vai pro SmackDown, né? E aí, cara, é até injusto aparecer a AJ Lee, né? A AJ Lee acabou de entrar, né? Ela acabou de voltar pra companhia, ela ainda não fez uma luta, ela vai fazer a luta lá com o CM Punk contra o Seth Rollins e a Becky Lynch no WrestlePalooza, né? Aliás, WrestlePalooza! Não adianta, eu vou ficar repetindo isso depois que depois que o Cody Rhodes resolveu esticar a palavra no SmackDown. Mas a AJ Lee, cara, só pela entrada da volta dela e da promo que ela fez, cara, Absolute Cinema. Tá, desculpa, eu sou puxa-saco da AJ Lee, eu era uma dos lutadores que eu mais gostava nos anos 2010. Mas, cara, ela fez muito mais em 2 shows que ela participou do que muita lutadora fez na carreira inteira. Assim, a promo dela, mantendo a personalidade dela, aquele jeito jovial dela, espetacular, meu irmão. Agora tem que ver se ela vai representar isso no ringue. Em dezembro a gente vai ter uma aferição melhor dela. Mas pelo que ela apresentou até aqui, eu não quero nem saber. Aí a AJ Lee Absolute Cinema. Aeroba Fire, cara, quando ela luta bem, né? Mas ela luta muito pouco. Eu vou colocar como mandou bem, que assim, dentro das oportunidades limitadas dela, ela lutou bem. Tá? Então, assim, ela é uma lutadora que vende muito bem os golpes das outras lutadoras. É uma lutadora até relativamente alta, né? A WWE até poderia querer utilizar ela mais. Mas ela tá envolvida aí como essa comparsa da Chelsea Green, isso acaba atrapalhando ela muito. Bom, Alexa Bliss. Alexa Bliss, cara. Alexa Bliss é Absolute Cinema. E eu já vou botar a Charlotte Flair também aqui, Absolute Cinema, tá? Essa dupla foi sensacional, a forma como a WWE conseguiu reconstruir a Charlotte Flair, tirar dessa de rainha, essa persona arrogante. Ela ainda faz a entrada ao estilo Charlotte Flair, mas ela faz com um jeito mais brincalhão, ela não faz com um jeito arrogante. Né? Ela faz com um jeito respeitoso, no fato de ela ser uma Flair, mas ela faz com um jeito mais brincalhão e a parceria dela com a Alexa Bliss ajuda muito. E a Charlotte, pela primeira vez na carreira, está genuinamente sendo celebrada pelos fãs. Eu fico muito feliz por ela. A gente sabe que a Charlotte tem problemas de bastidores, ela parece ser uma pessoa insegura, mas, cara, tá sendo muito bom ver o público admirá-la pela atleta que ela é. Ela é uma excelente lutadora. E a Alexa Bliss é muito responsável por isso. A decisão da WWE de colocar a Alexa Bliss e a Charlotte Flair juntas, e aparentemente isso foi um pedido da Charlotte, deu muito certo. E essa parceria, que são as atuais campeãs de duplas, está dando também muito certo. Elevou um pouquinho esse campeonato de duplas que estava esquecido, e eles parecem até estarem querendo construir uma divisão de duplas femininas de novo. Vamos ver o que eles vão fazer, mas essa história aí tá muito boa. Alexa Bliss e Charlotte, Absolute Cinema. Bifeb, cara, desculpa, cara. Eu vou colocar como deixou a desejar, porque as lutas dela são muito medianas, a persona dela é mediana, e de vez em quando rolam uns botezinhos nas lutas dela e tal. Eu sei que ela tá muito melhor do que era no passado, ela tá mais forte do que era no passado, na época lá do Hit Row.
Mas ainda precisa melhorar muito, meu irmão. Candice LeRae é a mesma. Não tem como botar a Candice LeRae como deixou a desejar, não depois daquele bump lá do Money in the Bank, né, cara? Eu vou colocar ela como mandou bem, por causa. Na verdade, não foi do Money in the Bank, foi o bump que ela tomou no SummerSlam, na luta TLC. Quando ela foi jogada da escada, ela se arrebentou toda. Ela aparecendo nos bastidores com o Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano, sempre muito bem. As lutas, ela não luta, né? Ela tá mais como uma parceira, né? Tá mais ali como uma manager. Mas, cara, é o que tem pra hoje, então. A Candice LeRae, pelo menos naquele bumpzinho ali, ela mandou bem. E ela tem acompanhado direitinho o Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano, as caras e bocas dela com o retorno da Nikki Cross, muito bom. Então, pra mim, Candice LeRae mandou bem. Eu já vou manter aqui, né, nessa pegada dessa field aí com a Candice LeRae e com o White Six. Eu vou botar a Nikki Cross aqui, mas a Nikki Cross, cara, é um NPC, né? A Nikki Cross, ela só apareceu em a luta dos White Six contra os Street Profits, quando, isso lá no Clash in Paris, quando ela puxou a perna do Montesfort, se não me engano, impedindo que ele entrasse no ringue. Ela estava embaixo do ringue. Isso acabou atrapalhando a vida dele. Quando ele entrou, ele engoliu o finalizador do White Six. Fora isso, ela não fez nada. Nada. A única coisa que ela fez foi ficar pulando pra cima da Candice LeRae. Sinceramente, ela não acrescenta nada nessa história do White Six, pelo menos até agora. A WWE vai ter que dar um jeito de utilizar ela mais, né? Agora no Worlds Collide ela até apareceu um pouquinho ali, se envolvendo lá na confusão dos White Six contra o Pagano e o Airro nada, né? O Pagano e o Psycho Clown. Ela apareceu lá, tal, chegou a pular em cima de um deles, mas cara, fora isso ela não tem feito nada. Então pra mim ela é um NPC. Chelsea Green, cara, Chelsea Green, difícil, cara. Ela mal tá lutando. Ela tá lutando bem, mas ela mal tá lutando. Eu vou botar como deixou a desejar, cara, mas não é culpa dela, é culpa da WWE que não tá usando ela. Ela luta bem, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Realmente, assim. Ai, ai. Vamos lá, bola pra frente. Julia, eu vou colocar que ela mandou bem, porque quando ela tá no ringue, ela tá lutando bem e ela estabeleceu a persona dela, essa persona mais agressiva. Ela tá com a Kiana James junto, a Kiana James de vez em quando aparece, mas só nos bastidores. Mas a Kiana James, por exemplo, por si só, ela é um NPC. Ela apareceu em uma luta, perdeu pra Mitin em 10 segundos, num rolamento da morte. Então, a Julia, quando tá no ringue, ela manda bem, mas a Kiana James é a manager dela, é um NPCzinho, né? Não tem muito o que falar dela. O Jade Cargill, cara, Jade Cargill, não tem ideia. Eu vou botar que ela deveria ter um nível intermediário aqui, entre mandou bem e deixou a desejar, né? Do tipo assim, não fede nem cheira. Deveria ser a tier da Jade Cargill. Cara, eu vou fazer isso pela primeira vez, gente. Deixa eu alterar aqui a tier. Deixa eu acrescentar aqui uma fileira abaixo. Tá? E eu vou criar uma nova fileira aqui, ó. Nem fede, nem cheira. Tá? E essa vai ser a Jade Cargill pra mim. Por quê? Ela, em matéria de entrevista, tá? De mais ou menos pra baixo. No ringue, tem luta que ela luta bem, tem luta que ela luta ruim. Até mesmo a aura dela, por causa disso, deu uma caída. Porque se ela tivesse derrotando todo mundo, se ela fosse a nova Goldberg, por exemplo, fazendo lutas curtas e destruindo todo mundo, a aura dela de invencibilidade teria se mantido. O fato de que ela luta pouco, luta mais ou menos, e quando luta ganha estranho, acabou fazendo que a Jade Cargill ficasse pelo meio do caminho. Então, pra mim, ela não fede nem cheira. E aí a gente pode até mover algumas lutadoras aqui, né? A gente pode, por exemplo, botar a Candice LeRae. A gente pode botar a Alba Fire. Vamos ver mais alguém aqui. Eu acho que, por enquanto, a gente pode deixar assim. Porque, cara, realmente, assim, a Jade Cargill, eu não sei o que pensar dela. Não sei mesmo. Eu acho que ela tem um potencial, mas quando chega na hora H, ela acaba falhando. E, aliás, nessa categoria de nem fede nem cheira, eu vou botar a Mitin também. Porque a Mitin, ela tem até uma persona interessantinha, mas quando ela vai pro ringue, ela faz lutas medianas. Não traz um grande impacto pra luta. Ela vai lutar contra a Julia, a gente sabe que ela vai perder. Ela tem zero chance de ganhar o Campeonato dos Estados Unidos. Aí vai chegar a WWE e vai fazer ela ganhar o Campeonato dos Estados Unidos, que nem foi o caso da Zelena Vega, né? Já tô até vendo. Mas enfim. Cara, a Mitin, ela entra nessa categoria de que assim, ela não me causa diferença nenhuma. Tanto é que a reação do público quando a Mitin entra no ringue é a mesma reação da tia. O pessoal ignora ela, entendeu? Então, Mitin pra mim nem fede nem cheira. Aí, ó, criei uma categoria nova, agora mesmo. Enfim. Nia Jax.
Meu Deus do céu. Nia Jax nem fede nem cheira. Porque ela lutou pouco. Quando ela lutou, ela até lutou direitinho, mas o microfone dela, mais ou menos. Ela tá se miscuindo aí no campeonato mundial, mas de novo a gente sabe que ela vai perder. E, cara, se ela saísse da WWE agora, a gente não ia sentir falta. Alguém ia sentir falta da Nia Jax se ela saísse da WWE? Hoje? Ah, poxa, a Nia Jax deixou a WWE. Alguém, sincero e honestamente, ia sentir falta dela? Não, ia sentir falta. Ai, meu Deus, Nia Jax saiu da WWE, que tragédia. Não. Então por isso que eu vou colocar ela nessa categoria aqui. Acho que agora eu vou passar a botar minhas tier lists com essa categoria, essa aí. Nem fede nem cheira. A categoria de, né, aquela lutadora que se deixar a companhia ninguém vai perceber. Naomi, por que eu deixei a Naomi aqui? Eu poderia ter colocado a Naomi como fora da WWE, afinal de contas, se ela está grávida, só vai voltar, sei lá, daqui a um ano. Mas o que ela fez nesse período de junho a setembro foi absolute cinema, né? Eu diria que ela foi a melhor persona da companhia nesse período, tá? E uma das melhores da companhia, homem ou mulher. A Naomi, ela revolucionou a sua persona. Ela trouxe uma persona completamente nova, diferente, né? Meio psicótica, mas ao mesmo tempo calcada ali na realidade do que ela pode fazer. Ela ficou aterrorizando a Tiffany Stratton com a maleta para chegar no final das contas e usar a maleta contra a Io Sky e a Rhea Ripley no Evolution, ganhando o título no Evolution. E aí depois disso, ela teve uma boa carregada desse título, né? Ela defendeu o título no SummerSlam. E aí quando ela foi defender no Clash in Paris, aconteceu o que aconteceu, né? Bom pra ela, né? Cara, maravilhoso. Ela tava tentando ter filhos e agora vai ter. Fico muito feliz por ela. Mas, infelizmente, a gente vai deixar de ver essa persona maravilhosa da Naomi aí por um tempo, então. No período que ela ficou, a Absolute Cinema não tem nem o que dizer. A Piper Niven foi um NPC, né, cara? Ela mal lutou. Quando ela lutou, lutou mal. Enfim, não tem muito o que falar da Piper Niven, não. Tiffany Stratton. Polêmica, hein? Polêmica. Tiffany Stratton lutou pouco, mas quando ela lutou bem. Os segmentos dela nos bastidores às vezes eram meio estranhos, mas ela apareceu. Eu vou colocar ela como mandou bem, porque eu gosto muito dela e eu vejo o potencial nela. Mas eu vou entender se vocês falarem que ela deixou a desejar ou que ela nem fede nem cheira, tá? Eu vou entender. Tá? Coloca aqui nos comentários se vocês acham isso da Tiffany Stratton. Porque, na minha opinião, quando ela tá no ringue, ela luta bem. Mas assim, nem sempre ela consegue ter uma luta muito boa. Inclusive, ela teve uma luta muito boa contra a Jade Cargill, aquela luta que teve agora no SmackDown, dessa última sexta-feira, que terminou em Double Countout. Então, pra mim, a gente tem que aceitar isso, mas eu vou entender se você colocar a Tiffany numa outra posição. E por fim, Zelina Vega, pra mim, NPC, né? Vai, Zelina, não tô nem aí pra você. Né? Muito fraquinha. Enfim, tá aqui a nossa tier list, então, terminando. As lutadoras que foram Absolute Cinema no período: Asuka, Becky Lynch, Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair e Naomi. Essas foram as únicas 8 lutadoras da minha lista que foram Absolute Cinema. E eu quero saber a opinião de vocês. Então, desde já, eu quero convidar você a dar a sua opinião aqui embaixo. Quem foram as lutadoras que você acha que foram as melhores da WWE nesse período? Eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo. Se você discordar de alguma coisa da minha tier list, também não deixe de colocar aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de saber a sua opinião. E não deixe de continuar a fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. A gente sempre pede que você faça isso, porque, né, o YouTube às vezes é meio sem gracinha, né, e não empurra os nossos vídeos. Então não deixe de assistir os nossos vídeos para ajudar o YouTube a divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. A gente se vê do outro lado para vocês acompanharem os nossos vídeos. E na segunda-feira a gente vai ter live do Monday Night Raw às 8 da noite, hein? Vai mudar o horário. A gente conta com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.